Uma das partes mais difíceis da vida cristã é o fato de que se tornar um discípulo de Cristo não nos torna imunes a provações e tribulações da vida. Com certeza você já deve ter se perguntado por que um Deus tão bom, tão amoroso, permite que passemos por tais coisas, como a morte de uma criança ainda na barriga de uma mãe, doenças na minha família, dificuldades financeiras, preocupações, medo. E com certeza você já deve ter falado, se Ele me amasse, isso não estaria acontecendo na minha vida. Mas a Bíblia ensina claramente que Deus ama aqueles que são seus filhos. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está lá no livro de Romanos 8. Deus, Ele te ama. Isso deve significar que as provações e tribulações que Ele permite em nossas vidas fazem parte de tudo e que coopera para o nosso bem. Ainda que nos doa, ainda que nos faça chorar, tudo está cooperando. Lá na frente, você vai entender por que você está passando por isso. Com certeza, você que já tem anos, ou você ainda que é jovem, você já passou por uma situação há muitos anos atrás e que hoje você fala, ainda bem que eu passei por aquele momento. Porque se eu não tivesse passado por aquele momento, hoje estaria tudo diferente na minha vida, diferente para pior no caso. Ou seja, você pensava que ia ser uma coisa ruim, mas você entendeu lá na frente que era uma coisa boa. Você hoje pode estar passando por tribulações, por provações, mas você vai entender lá na frente. Todas as provações e tribulações têm um propósito divino. O sofrimento, ele faz parte do plano do Senhor para tratar com o seu povo durante a caminhada nessa terra. Olha o exemplo do apóstolo Paulo. Poucos homens da Bíblia sofreram tanto quanto ele. E isso aconteceu para que ele pudesse levar ao mundo a palavra de Deus, para que mostrasse às futuras gerações que mesmo diante das tribulações e do sofrimento, o Senhor jamais abandona os seus filhos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele sofreu demais. Eu não sei se você se lembra da história dele, o nome dele era Saulo, e ele foi perseguidor da igreja. E ele teve que passar por provações, por circunstâncias que só um verdadeiro cristão aguentaria. Não foi pouca coisa que ele passou, não. Ele teve que descer em um cesto para fugir de uma prisão. Paulo teve de sofrer uma humilhação de ser içado por uma janela de uma muralha, como se fosse um criminoso fugitivo. O apóstolo Paulo, ele foi apedrejado quase até a morte. Lá no livro de Atos, capítulo 14, versículo 19, vemos que Paulo foi arrastado por uma multidão para fora da cidade e foi apedrejado por essa multidão. E provavelmente tenha desmaiado, porque o povo achava que ele estava morto. Paulo, ele estava fazendo uma coisa boa, meus irmãos, ele estava pregando, levando a palavra de Deus e foi apedrejado. Na Macedônia, ele foi açoitado, preso, amarrado com os pés em um tronco. Ele foi perseguido pelos judeus de Tessalônica porque pregou. Em Jerusalém ele foi acusado injustamente, foi levado preso, foi perseguido e quase morto. Ele sofreu um naufrágio. Ele foi picado por uma cobra venenosa e finalmente ele foi decapitado em Roma. Cortaram a cabeça de Paulo. Meus irmãos, se isso não é provação, se isso não é sofrimento, eu não sei o que é. Só que Paulo nunca negou a Deus. Antes, Paulo, ele era um perseguidor. Só que agora vemos um Paulo que morreu por causa de Deus. Ele morreu por nome do Senhor Jesus. Porque ele conheceu a verdadeira água da vida. E dessa água da vida ele não queria se afastar. Deus está dizendo para você, eu sei que você tem passado por provações, eu sei que você tem passado por sofrimento, mas tudo vai valer a pena. Você não entende hoje, você não compreende hoje, mas um dia você vai entender que tudo estava cooperando para o seu bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Deus, Ele quer em todo momento nos abençoar e quer que sejamos felizes, mas os nossos atos ruins de desobediência trazem males para nossas vidas. Deus nos dá a recompensa que merecemos de acordo com as nossas ações. Por muitas vezes, Deus nos repreende e nos castiga porque Ele nos ama. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepender-te. Apocalipse. Sendo assim, é preciso saber separar se Deus está nos repreendendo à vontade, ao plano dele, ou se Ele está permitindo esse castigo por causa da nossa desobediência. Se você nesse momento está analisando a sua vida e você vê que você está passando isso por causa da sua desobediência, é tempo de se arrepender. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é justo. Se arrependa que Ele te perdoa. Vai, não peques mais. Agora, se você está passando por isso tudo e você sabe que isso é para o seu bem, que está cooperando, você não está entendendo o que está acontecendo porque você é fiel, você é íntegro. Você se lembra de Jó? Deus falando para Jó, Jó, um homem íntegro, temente, fiel. E mesmo assim o diabo tocou na vida de Jó. Por quê? Porque ali era uma provação. Jó não tinha feito nada de mal. Jó era um homem bom, íntegro, fiel. Só que foi preciso ele passar por aquele momento porque era um tempo de prova. E depois daquilo que ele passou, eu não sei se você sabe da história, mas Jó, ele recebeu tudo em dobro. Saiba também que não adianta colocar a culpa de tudo no diabo. É verdade que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas é verdade também que ele está ao nosso derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Mas ele não faz nada sozinho. Eu vou dar um exemplo bem fácil. O diabo, ele vem e bota na boca da pessoa o cigarro? Não. A pessoa induzida pelo mal, ela vai lá, pega o cigarro e fuma. O diabo, ele bota a arma na pessoa e faz a pessoa matar alguém? Não. O diabo, ele vai lá, fala no ouvido da pessoa, coloca amizades ruins para falar na cabeça, mas em nenhum momento ele toca na mão da pessoa para a pessoa atirar. Isso são coisas, o diabo, ele não faz nada sozinho. Então temos que ser sóbrios. Olha que 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A palavra de Deus diz que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que possais. A palavra de Deus diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape. Aleluias! Para que possais suportar. Está lá em 1 Coríntios, versículo 10, capítulo 13. Essa tribulação, essa provação, essa tentação não é nada que você não possa suportar. Só que Deus, ele está dizendo que ele dá um escape, ou seja, você pode sair dela. E se você não conseguir sair, você vai suportar até ela acabar e você receber a sua recompensa. Eu vejo muita gente morando no deserto. O deserto não é lugar de morar. A provação não é lugar de ficar para sempre. A provação, ela é uma prova que você tem que passar por ela e pronto, acabou. Mas tem pessoas que estão morando no deserto, morando na provação, morando na tentação. Até quando? Se decida hoje, se arrependa, fala: não, aqui não. A Bíblia fala que ao nosso redor tem anjos. E ao nosso derredor, não esqueça, tem o diabo bramando como leão. Ele quer só uma brecha. Ele quer só uma brecha para destruir. Mas você não vai permitir, porque essa palavra hoje veio te falar isso. Deus é contigo, Deus, ele te ama. Deus, ele repreende os filhos que ama. Só que você tem que entender se essa aprovação, se essa tentação está vindo de Deus ou está vindo do seu pecado. É tempo de mudança, é tempo de arrependimento.
Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo, Senhor, e te bendigo neste dia, porque o Senhor é bom. O Senhor sempre foi bom e sempre será bom, porque o Senhor não muda. Diferente de nós que uma hora queremos algo, a outra hora já desistimos, a outra hora já queremos uma coisa que não tem nada a ver com os teus planos, com os teus projetos, mas o Senhor não muda. O Senhor é fiel, o Senhor é bom. E eu sei que as provações e tribulações, ela vem tanto com um propósito quanto uma recompensa. Lá no livro de Tiago, eu estava me lembrando, diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aleluia! A perseverança deve ter a ação completa, que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, aleluia, Senhor, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és insondável. Eu quero estar perto do Senhor todos os momentos. Não permita, Senhor Jesus, que eu venha cair, não. Não permita que a minha família, a minha vida venha estar nas mãos do diabo, não, mas nunca ela. Perdoa, Senhor Jesus, essa pessoa que está no caminho errado, ela está te pedindo perdão nesse momento. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom. O meu casamento, o meu ministério, os meus filhos, a vida desta pessoa está nas Tuas mãos. Para a próxima.